Aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra bendita, que habita o nosso coração, nos enche de esperança neste mundo tenebroso. É como uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, um martelo que esmiuça a penha. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra dele. Ó Deus, somos-te gratos pelos atos do culto, o quanto já temos sido abençoados, ó Deus, com os hinos, os cânticos, as orações, a leitura da palavra. E agora te pedimos que tu venhas, ó Deus, ao nosso encontro de maneira especial para abrir o nosso entendimento, para que possamos enxergar, ó Deus, as maravilhas do Senhor por meio da tua palavra, que possamos diminuir para que o Senhor possa ser engrandecido através da Tua palavra proclamada nesta hora. Que Tu possas, ó Deus, romper as barreiras, seja no falar, seja no ouvir, para que ao final haja edificação do Teu povo e glória do Teu nome. É a nossa oração, na dependência do Teu Espírito e no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse ano de 2024, nós temos como tema anual a cosmovisão cristã. Certamente a igreja já tem ouvido, através das aulas de escola dominical e também de mensagens pregadas neste mês, os aspectos introdutórios deste tema, que haverá de ser uma meta unificadora das nossas atividades. Mas o que é cosmovisão cristã? Quanto à palavra cosmos, mundo, visão, contemplação, como enxergamos aquilo que vemos. Quanto ao conceito, diz respeito à visão de mundo, como enxergamos o mundo, quais são os óculos que nós colocamos nos nossos olhos para enxergar a realidade, para tomar as nossas decisões. Quanto ao termo cristã, agregado à palavra cosmovisão, é um conjunto de verdades bíblicas com as quais nós estamos comprometidos. Por isso, a cosmovisão da igreja é uma cosmovisão cristã. Evidenciamos se temos uma cosmovisão cristã, ou seja, bíblica, não somente por aquilo que falamos, não somente através do discurso que fazemos, mas especialmente por aquilo que cremos e por aquilo que vivemos. É fácil vê-la na forma como vivemos, e não somente no que entendemos como verdade, porque ela transcende a teoria. Disse Jesus no Evangelho, em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Quais são os olhos, quais são os óculos com os quais você tem lido a realidade? Todos os seres humanos são intérpretes da realidade, disso não podemos negar.
Assim como disse Sproul em um seu maravilhoso livro chamado Somos Todos Teólogos, podemos dizer que nós somos todos também intérpretes da realidade. Todos nós temos um quadro interpretativo que nos dá condições para responder às indagações da vida, para tomar decisões no âmbito individual, familiar e também da igreja. As grandes perguntas que nos cercam, como, por exemplo, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? As respostas que dermos a estas perguntas como exemplo, aos desafios que nos são impostos, definem como vemos o mundo, como enxergamos a realidade. Como cristãos, nós somos chamados a ver as coisas que nos cercam com os olhos da fé. Vivemos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Com os olhos da palavra de Deus, pois há uma forma cristã de enxergar e pensar este mundo que cada vez mais adota uma cultura avessa ao Evangelho de Cristo. Infelizmente, cristãos têm misturado conceitos ao opinar sobre temas diversos e, por isso, irmãos, entendemos que é urgente resgatarmos a forma bíblica de pensar, para que possamos, então, evidenciar como enxergamos a realidade, como enxergamos a vida. Ou seja, dia a dia, precisamos nos esforçar para recuperar a cosmovisão cristã em meio a esta realidade que nos cerca. Ela determina não somente o que pensamos a respeito de Deus, mas também afeta os nossos relacionamentos, as nossas decisões, desde as mais complexas às mais simples da vida. A cosmovisão cristã nos leva a olhar como Cristo, a pensar como Cristo, para que possamos então agir como Cristo, em assuntos que desafiam a nossa fé e os nossos afetos. No desenvolvimento do estudo desse tema ao longo desse ano, seremos, pela permissão de Deus, desafiados e estimulados a enxergar a vida e os seus desafios com os olhos da fé, com os olhos da palavra de Deus. Em um mundo tão influenciado por mentes pensantes, por pessoas que arrebanham milhões de seguidores e que dia a dia repostam pensamentos para conduzir os seus adeptos, seremos estimulados a ter a cruz como consolo, como incentivo para um viver que possa glorificar a Deus como discípulos de Cristo, seja nos momentos de adversidades, seja nos momentos de ventura, de alegria. Cremos, irmãos, que este será um tempo oportuno para fortalecimento das nossas convicções bíblicas sobre a importância de viver a verdadeira cosmovisão cristã. Não se engane. Para muitos, falar de cosmovisão cristã, na chamada pós-modernidade, para muitos é coisa de teórico, coisa de filósofo. Mas não é. Tem tudo a ver com você, com os seus conceitos, com as suas decisões, com a sua maneira de agir dentro da sua casa, no seu trabalho e, por consequência, na igreja. Ao olhar para a realidade do mundo que nos rodeia, ficamos muitas vezes a dizer como Cícero, lá no ano 63 antes de Cristo, ele disse: ó tempora, ó mores, que tempos, que costumes. Nosso desafio individualmente, falando como cristãos e coletivamente como igreja,
a resgatar os preceitos elementares e basilares da fé, que nos leva a tomar decisões confiados no Senhor. Viver em um mundo como o que vivemos, irmãos, um mundo pós-moderno, sem permitir que as ideias pós-modernas antibíblicas destrua os princípios imutáveis da palavra de Deus em nós, é um desafio. Exatamente essa preocupação é que levou Paulo a iniciar a parte aplicativa da carta aos Romanos, no capítulo 12, a dizer assim: rogo-vos. Esse é um apelo. A carta aos Romanos pode ser dividida em duas partes principais. A primeira, a parte dogmática, a parte doutrinária, que vai até o capítulo 11. E a segunda parte é a parte aplicativa, que começa nesse capítulo 12 até o 16. É por isso que Paulo conclui, então, a parte dogmática, a parte das doutrinas, maravilhado com as obras de Deus, com o amor de Deus, descrito no capítulo 8, com a soberania de Deus, descrito no capítulo 9, 10, 11, com a justificação pela fé, descrita no capítulo 5, com a depravação humana, descrita nos primeiros capítulos da carta, a ponto de levá-lo a concluir esse assunto da depravação lá no capítulo 3, dizendo que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, quer judeus, quer gentios. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e que por isso carecem desse regenerar que vem do alto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que Paulo termina esta parte doutrinária. Olha o contexto anterior, capítulo 11, verso 33. Cantando, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então ele conclui com as seguintes palavras: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A maravilhosa sabedoria dos desígnios eternos é colocado aqui em versos maravilhosos pelo apóstolo Paulo, a ponto de dizer: Senhor, quem foi que te deu conselhos? Ninguém. É por isso que a Ele pertence a glória, o domínio e o poder. Após concluir esta parte doutrinária, Paulo inicia o capítulo 12, então, fazendo um apelo, que é estendido a nós, irmãos, no presente século. Rogo-vos, apelo ao vosso coração, irmãos, mas eu faço isso pelas misericórdias de Deus. Imagine você fazendo um pedido a alguém, mas esse pedido sendo incorporado por estas palavras: é pelas misericórdias de Deus que eu quero te pedir. Como isso traz um peso a essas palavras. Paulo não está dizendo simplesmente: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional, inteligente, pertencente à faculdade do entendimento. Paulo não está dizendo simplesmente isso, mas ele está dizendo: eu rogo, irmãos, mas eu rogo pelas misericórdias de Deus.
E o verso 2, não vos conformeis com este aion, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero, irmãos, nesta manhã de domingo, refletir sobre a igreja, sobre a necessidade que temos de pensar como o Senhor. A cosmovisão cristã, isto é, bíblica, ela vem para nos ensinar que os conceitos da palavra permanecem imutáveis. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías 48. A maneira de pensar da igreja, do povo de Deus, precisa ser diferente. A maneira de pensar da era em que vivemos chega a nós com as lentes do mundo, com seus conceitos materialistas, hedonistas, existencialistas. Em meio a esse bojo, sai a submissão, entra a insubmissão, entra o contestar, entra o rejeitar tudo aquilo que é de Deus. Nessa maneira de pensar do mundo, sai o absoluto e entra o relativo. Logo, ninguém detém a verdade, cada um produz a sua verdade. A cosmovisão cristã chega, irmãos, para dizer: existe sim uma verdade, como dizia Agostinho, a verdade imutável pertence a Deus, é de Deus. Ele revelou. A verdade está em sua palavra, e é por isso que nós temos insistido tanto com a igreja, para que leiamos a palavra, irmãos. Você leu a Bíblia toda no ano de 2023? Não precisa responder, não precisa levantar a mão, é para a sua reflexão. Leia a palavra. Os conceitos mundanos chegam para produzir uma mudança intelectual e até teológica. Como, por exemplo, pluralismo, onde todas as opiniões devem ser aceitas como verdade. Tudo depende do ponto de vista. Não existe certo ou errado, existe opinião diferente. Com isso, o mundo tenta trazer agora para a interpretação das Escrituras, afinal, cada um interpreta a Bíblia como lhe convier. Desejam traduzir a palavra novamente, retirando termos que possam ser ofensivos. Leem a Bíblia como que utilizando um método crítico, ou seja, isso serve, isso não serve, isso aqui eu quero para a minha vida, isso aqui eu não quero. Logo, aquilo que diz respeito ao meu pecado eu evito, porque isso eu não gosto. A cosmovisão cristã chega para dizer: a palavra de Deus é inerrante. O que ela diz que é pecado, é pecado. O que ela diz que é certo, é certo. O que ela diz que é errado, é errado. Devo me submeter a ela. Ela é um espelho que revela o meu pecado. É uma lâmpada que ilumina os meus pés. É um martelo que chega para quebrar, despedaçar, esmiuçar a penha. Os conceitos mundanos, irmãos, eles buscam entrar para dentro da igreja de Cristo para produzir uma mudança teológica dentro da igreja. Não estão preocupados mais como lá fora, estão preocupados em mudar o pensamento da igreja de Cristo. A doutrina da salvação está deixando de apontar para Cristo. O céu não tem sido mais desejado, almejado, mas sim o aqui e agora. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas deste mundo do que com o céu.
Isso dentro da igreja. Veja o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 2. Convido a igreja a abrir a palavra na carta aos Hebreus. Veja o que o autor diz, capítulo 2 de Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O autor chama a atenção dos seus ouvintes, destinatários primários da carta, e consequentemente de todos nós, como palavra viva de Deus, sobre o perigo da negligência, o perigo da apostasia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os conceitos mundanos chegam para produzir uma mudança de ética moral. Afinal, se a verdade absoluta não existe no pluralismo, então eu faço o que eu quiser. E quem é você para falar que eu estou errado? Isso produz nas pessoas, irmãos, uma aversão aos padrões morais absolutos. Não é assim o mundo que vivemos? Chamam de fundamentalistas aqueles que apresentam um conceito absoluto, como se isso fosse um termo pejorativo. O errado passa a ser a opção de vida que precisa ser respeitado. Alguns exemplos: adultério deixa de ser pecado e passa a ser uma aventura fora do casamento. O sexo antes do casamento deixa de ser pecado e passa a ser uma experiência válida para ver se vale a pena um compromisso ou não. A cosmovisão chega, irmãos, para dizer: o sexo fora do casamento é pecado. Para quem é casado é adultério, para quem é solteiro é fornicação. A palavra de Deus é inerrante, o que ela diz que é pecado, o que ela diz que é certo, o que ela diz que é errado. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Voltando para Romanos 12, olhe para o versículo 2, quando Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Esta sentença tem duas palavras-chave, conforme podemos ver aqui. A palavra século e a palavra conformeis. Conformeis é a palavra grega traduzida, que significa conformados ao esquema de, ou seja, entrando para o esquema, já não achando nada mais errado, porque eu já me conformei com isso. A palavra século, aion, significa era presente, em contraste com o mundo por vir. Portanto, a ideia literal para essa expressão aqui, não vos conformeis com este século, significa não vos conformeis com a era na qual você vive. Não deixe que a era na qual você vive te force em direção ao seu esquema de pensamentos e comportamentos. Paulo disse a Timóteo: tu, porém, por diversas vezes, Timóteo, nos últimos dias, os homens serão arrogantes, jactanciosos,
blasfemadores, ingratos, desobedientes. Tu, porém, ou seja diferente, não conforme. Paulo, com sobejas razões, nos proíbe de conformarmos com este mundo, visto que o mesmo, segundo os escritos de João, jaz no maligno. Para remover a dúvida, ele explica o seu significado a partir do oposto, ou seja, nos convoca a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Paulo deixa claro aqui, irmãos, sua preocupação com a maneira de pensar, em vez de meramente com a maneira de se comportar. Se você busca corrigir um comportamento sem mudar a maneira de pensar, vai ser como enxugar gelo. A preocupação do apóstolo vem primeiro com aquilo que pensamos. Escrevendo aos Filipenses, e eu convido a igreja a ir agora para a carta aos Filipenses, veja o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 4, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se não é possível controlar o pensamento, afinal nós pensamos coisas até ruins, não é mesmo? O pensamento vem. Mas o apóstolo nos ensina a filtrar os pensamentos e a deletar aquilo que não encaixa nestas diretrizes aqui de Filipenses 4:8. A cosmovisão cristã, irmãos, ela chega para fortalecer a nossa convicção e para nos dizer um comportamento correto advém de um pensamento correto. Portanto, se preocupe com o que você pensa. Porque aquilo que você pensa te levará à ação. Ao falar em século, em aion, Paulo nos alerta para o perigo do secularismo. O secularismo tenta em todos os dias nos pegar. O secularismo, irmãos, é uma filosofia de vida que não vê nada além do mundo, mas opera como se essa era fosse tudo que existisse. Saiba que se você está se preparando, estudando, buscando crescer na sua vida profissional, pensando apenas nas coisas deste mundo, você está secularizado. Pense na era por vir. Estamos numa passagem aqui, irmãos, que para uns dura poucos anos, para outros até um século ou um pouco mais, mas nós estamos passando. O secularismo é um termo que abrange uma variedade de outros ismos. Oxalá tivéssemos tempo aqui para abrir esse leque. Michael Horton, em um dos seus escritos, ele diz assim: se procurarmos justificar o cristianismo no campo pragmático dos ismos deste mundo, continuaremos a ser apenas um outro programa de autoajuda e autodesenvolvimento. A igreja é diferente. Pastor, todo mundo está pensando assim. A igreja pensa aquilo que a palavra apresenta. A cosmovisão cristã chega para dizer: cuidado com o mundanismo, cuidado com o pragmatismo, cuidado com o hedonismo, cuidado com os ismos deste mundo. Apegue-se à palavra de Deus, viva pela fé nas promessas de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu pensamento, da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso significa?
A palavra grega traduzida por transformai-vos é a mesma para metamorfose. O significado literal é mudai totalmente a forma. Mudança de forma, mudança de estrutura, transformação total. James Boyce foi pastor por 30 anos na 10ª Igreja Presbiteriana em Filadélfia, nos Estados Unidos. Faleceu no ano de 2000. E em seus escritos sobre Romanos 12, ele fez uma analogia sobre esta palavra transformai-vos, que está aqui neste verso. E ele disse, abre aspas, a mudança dita por Paulo aqui na expressão transformai-vos é tão forte que seria o mesmo que acontece quando uma lagarta se transforma em uma borboleta. Mudança por completo. Paulo diz, nossa mente precisa ser renovada. Não existe santidade, ouvimos isso hoje na escola dominical. Não existe santificação, tema do ano anterior. Não existe desenvolvimento de cosmovisão cristã sem renovação de mente. Não existe. Essa renovação somente acontece por meio da palavra. Por isso, leia a Bíblia. Eu me lembro quando nós acompanhávamos a UCP, as crianças, e a gente cantava sempre, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Essa verdade é para nós, irmãos. Não é só para as crianças. Por isso nós motivamos tanto a igreja a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia bons livros, mas se você não conseguir tempo para ler bons livros e a Bíblia, deixe os bons livros, leia a Bíblia. Eu me lembro na época do seminário, e um colega prestou um relatório no final do ano e disse assim, eu li 80 livros esse ano. Oh, que bênção! E quantas vezes você leu a Bíblia? Pergunta sem resposta. Leia a Bíblia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vem agora a finalidade. Para quê? Experimenteis. O apóstolo Paulo termina esta palavra introdutória à aplicação da carta, porque a aplicação vai até o capítulo 16, até o fim. Paulo aponta agora para uma finalidade. Ele apresenta o propósito desse revestimento, desta renovação da mente. Experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando alimentarmos e tivermos uma cosmovisão cristã da vida. Estou terminando de ler o livro do reverendo Weber Júnior, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. Um livro maravilhoso que eu recomendo a todos os irmãos, em especial aqueles que estão aí tomando decisões. Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Nosso coração é enganoso. De repente, aquilo que você acha, está tudo errado. Mas você acha. E ai de alguém se achar diferente de mim. Experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando alimentarmos e tivermos uma cosmovisão cristã. No mundo que clama por experiência, que deseja tanto experiência, Paulo diz, você quer experimentar a vontade de Deus? Renove a sua mente pela palavra. A cosmovisão cristã chega para dizer, a atitude mental do crente deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho e da palavra, e da esperança no porvir, e não por modismos da época. Eu acho que você está meio fora de moda. A moda que o crente precisa seguir é a da palavra de Deus.
Somente através desta renovação dita por Paulo é que estaremos aptos a discernir e aprovar a vontade do Senhor. Ela é boa, agradável e perfeita. Quero concluir esta mensagem desta manhã de domingo dizendo que você pode ser e deve ser um cristão moderno. Alguém que sabe aproveitar as oportunidades do seu tempo, atualizado, preparado para viver neste mundo, neste tempo. Mas nunca permita que os estranhos conceitos daqueles que não têm Deus determinem o seu modo de pensar, de viver e de agir. Lembre-se das palavras do Salmo de número 11, versículo 3. O salmista diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quer ter uma vida firme? Fortaleça os seus fundamentos. A cosmovisão cristã é concebida pela palavra de Deus através do estudo comprometido com, obviamente, a ação do Espírito Santo. Assim nossas mentes não se amoldarão ao mundo. Mas sem o estudo da palavra, sem o compromisso com a palavra, estaremos sujeitos a amoldarmos ao mundo e a não vivermos uma vida de santidade. Corremos o risco de sermos seculares e nos conformarmos com este mundo e seus ismos. Saiba que renovar a mente é um processo. Dá trabalho. Exige estudo. Mais uma vez me lembro de uma passagem no seminário, quando alguém pregou um sermão que foi muito elogiado, e alguém chegou para aquele colega e disse: nossa, que bênção, que dom que Deus te deu, que maravilha. E ele disse: olha, muito obrigado, é Deus na minha vida, mas tem muito estudo por trás disso aqui. Corremos o risco, irmãos, de viver a vida cristã achando que vamos flutuar tão somente. É por meio de esforço que entraremos no reino, disse Jesus. O Espírito Santo sempre nos ensinará a sujeição de nossa mente a Deus, desde o momento em que somos feitos novas criaturas, mas exige de nós estudo. Os irmãos que foram recebidos recentemente em nossa igreja, que passaram pela classe de catecúmenos, queridos, estudem a palavra, participe da escola dominical, cresçam em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Renove a sua mente, e essa renovação se dá por meio da palavra. O Senhor fala por meio da palavra. O nosso problema é que muitas vezes nós não dedicamos ao estudo da palavra e queremos crescer, e queremos dar conselhos, e queremos arrastar pessoas, ou às vezes, conhecendo o que a palavra diz, insistimos em continuar pensando e comportando como um velho homem. Reconheçamos, irmãos, de que nossa mente ainda inclina para as coisas erradas. Ao me submeter à palavra, eu consagro a minha mente a Deus, e então eu vou experimentar a vontade do Senhor. Creio que se eu pedisse aqui, quem quer viver dentro da vontade de Deus, nós levantaríamos as mãos, como cristãos que somos. Mas viver dentro da vontade de Deus, existe alguns requisitos que antecedem. Eles estão aí em Romanos 12, 1 e 2. Não nos conformemos com esta era, não deixemos que ela nos force em direção ao seu esquema de pensamentos. Saiba que o processo de transformar requer labor, o processo de conformar não exige nada, é só ficar quieto. Pais, se não querem desgastar na educação dos filhos, é só ficar quieto. É só ficar dando presente para eles, não corrigindo. Agora, se você quer educá-los nos caminhos do Senhor, vai exigir de você.
acompanhamento, aconselhamento, alguns desgastes internos. Transformar exige. Conformar é só ficar quieto. Ambos os processos de conformação e transformação refere-se ao ambiente interior do coração e da mente. A manifestação exterior é apenas uma prova do que acontece no interior. É como aquele menino que fala um palavrão e alguém chega para ele e fala assim: menino, não pode falar esse palavrão. É claro que nós fazemos isso, né, quando ouvimos. Mas a questão não é falar assim, não pode. Aquilo revela o que está dentro. É como a torneira que, ao ser aberta, evidencia uma água suja. O problema não está na torneira, o problema está no reservatório. John Stott assim escreveu: se a degradação dos ímpios é devida à futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da renovação da mente. Busquemos as coisas do alto. Desejemos novos céus e nova terra onde habita justiça. Estamos rodeados por violência, pornografia, corrupção, desonestidade, falsa religião. Deus não pretende que nos isolemos deste mundo. Não os peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas que fujamos dos seus pecados. Brilhemos como luzeiros no mundo em trevas. Nunca foi fácil viver como povo santificado. Nunca. A pretensa geração, sempre, seja ela qual for, ela sempre se ostenta em dizer: nunca vivemos tempos como os nossos. É claro, é o nosso que vivemos, né? Mas todos enfrentaram dificuldades. Nunca foi fácil viver como um povo santificado. Em Jesus nós temos o maior exemplo de santidade. Em sua morte ele levou sobre si os nossos pecados, em sua ressurreição ele nos deu vida para vencermos as cosmovisões distorcidas do mundo. Jesus provou isso durante uma vida de pureza e oração. É de nossa responsabilidade seguir os seus passos. Por isso o apóstolo Pedro disse assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não se amolde ao mundo. Lute pela transformação da sua vida, da sua família, da sua casa, por consequência da igreja. Isso certamente influenciará em todos. Você vai experimentar e andar dentro da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Cosmovisão cristã é um conjunto de verdades bíblicas com as quais nós estamos comprometidos. Que Deus nos ajude ao longo desse ano a fortalecer as nossas convicções dentro daqueles que eu considero como os 4 pilares de uma cosmovisão cristã sadia: criação, queda, redenção e consumação. Que o Senhor nos fortaleça e que no final deste ano estejamos mais fortalecidos, evidenciando ao mundo que temos uma cosmovisão cristã, bíblica, não somente por aquilo que falamos, mas especialmente por aquilo que cremos, pensamos e vivemos. Que o Senhor aplique essa palavra em nós. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu nome, que nos desperta neste ano de 2024 para o estudo desta proposta temática, que nos faz refletir sobre os fundamentos da nossa vida. Ó Deus, que jamais falte em nós o desejo de voltar aos fundamentos basilares da fé,
para que sejamos fortalecidos para enfrentar as dificuldades da caminhada neste mundo cada vez mais avesso ao Evangelho de Cristo. Conceda à tua igreja a sabedoria, a força e o desejo de estudar a palavra, de crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos encontrar prazer na tua lei e nela meditar dia e noite, para sermos comparados a uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas, para que possamos frutificar no tempo do Senhor. Aplique em nós esta palavra introdutória deste tema, conforme temos trabalhado ao longo deste mês aqui na igreja. Que possamos ser despertados sobre a importância de olhar como um cristão, pensar como um cristão, para que possamos agir como um verdadeiro cristão. Eis a nossa oração, com gratidão, na dependência do teu Espírito e no nome de Jesus. Amém.